Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor pelo YouTube, em pós-jogo, mais um pós-jogo para vocês que estão nos acompanhando na programação e falando do Alvinegro. Meus amigos, o Botafogo que ninguém segura o Botafogo, ninguém segura esse fogão, ganhando jogo atrás de jogo, ganhando o jogo dessa vez contra o Curitiba, 4-1 os gols de Gustavo Sauer e de Tiquinho Soares, e o Andrei marcando gol para o Curitiba, e o Botafogo fazendo a torcida alvinegra feliz da vida com a vitória do Botafogo diante do Curitiba no Newton Santos, primeiríssimo lugar com 43 pontos, 12 a mais do que o Flamengo, segundo colocado na competição. Meus amigos e minhas amigas, a propósito, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal de YouTube, compartilhando nossos vídeos e também deixando o seu like, é claro, que ajuda demais o nosso crescimento do canal de YouTube, fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Para você receber os nossos vídeos em tempo real para você. Também acompanhando pelas nossas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esqueçam, terças e quintas, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, o Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando sempre, às 11 da manhã, acompanhando sempre o programa Conversa de Torcedor pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site da rádio nsc.com, pela DAIO 98.7 FM, também pela Radiosnet, com certeza com grande informação sempre precisa do futebol do Rio de Janeiro, e também atualizando sempre de jogos do futebol do Rio, também do esporte em geral, ok? E vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, né? A liderança do Botafogo, campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ganhando o jogo contra a equipe do Coritiba, dentro do Newton Santos, casa cheia, né? Casa cheia para mais de 43 mil pessoas, né? Principalmente, aproximadamente aí, de 43.071 pessoas, repetindo, 43.071 pessoas, né? Grande público do campeonato, repito mais uma vez, 43.071 pessoas no estádio do Newton Santos, o grande público do campeonato no estádio Newton Santos, e a torcida do Botafogo compareceu em massa, né, para assistir o jogo, né, comprando essa briga do time, né, de estar lá na liderança do campeonato, né, com os gols aí do Gustavo Sauer e também do Tiquinho Soares, né? O time do Botafogo, né, teve aí os lances que, até tendo a conquista simbólica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol, né, já que não pode ser mais alcançado por nenhuma equipe do Campeonato Brasileiro, então a equipe do Botafogo, principalmente aí com os gols aí, até os gols do Gustavo Sauer e também do Tiquinho, e ainda teve aí o bonito gol da equipe do Curitiba, descontando para a equipe do time paranaense, o Bruno Gomes, né? Um bonito gol de cobertura, né? Aliás, né, acho que o Andrei e o Bruno Gomes, né? É que eu falei aqui o gol do Andrei, mas não é o gol do Andrei, não, é do Bruno Gomes. Aliás, os dois jogadores foram jogadores do Vasco, né? Bruno Gomes e também o Andrei, né? Só para a gente lembrar aqui. Então, falando do jogo, pessoal, inclusive, o time do Botafogo fez logo de cara aos 2 minutos de partida, né? Logo de cara, né, aos 2 minutos, o Botafogo abriu a contagem do gol do jogador Gustavo Sauer, né, depois de uma boa jogada do Vitor Sá, né, pelo lado esquerdo, que terminou de um chute forte do Sauer na entrada na área para fazer 1-0, e de que de um prenúncio, né, que era de lavada alvinegra, logicamente, porque o time do Botafogo, no primeiro lance do gol, que ainda sobrou, a bola ainda sobrou para o Marlon Freitas, que chutou forte, mas a bola explode na zaga e o Sauer pega na nova sobra com liberdade, solta uma bomba para fazer 1-0 para a equipe do time do Botafogo. Mas o Curitiba também passou a ser agressivo nessa primeira etapa, né? Nesses minutos que teve aí. Teve chances, né?
teve chances, né, com a equipe recuperando a posse de bola, com a velocidade, né, e com a pressão do Botafogo ao redor da área do Curitiba. O Marçal também, nos lances também do time do Botafogo, que o Marçal recebeu no lado esquerdo, levantou na área, mas o Henrique cortou, né? Mas a equipe do Curitiba correspondeu aos 8 minutos na primeira etapa com o gol do Bruno Gomes. O Bruno Gomes, o Diogo Oliveira recebeu o cruzamento longo, divide com o Felipe Sampaio, na intermediária do Botafogo, escorou para o Bruno Gomes e o volante chuta de primeira por cima do gol do PR, que não alcançou. Foi o gol de cobertura, né, para fazer o gol de empate na equipe do time do Coritiba, né, empate de 1-1. E até chegou a virar o jogo, né, mas teve aí os lances, inclusive, foi o segundo gol, né, do Bruno Gomes do time do Coritiba, o segundo gol da equipe o segundo gol dele, né, do Bruno Gomes no Coritiba em 32 jogos, né? Pelo Botafogo aí, o Gustavo Sauer, né, que fez os 2 gols, inclusive, nessa situação, que teve no primeiro gol de número 6 do meio atacante na temporada, né? Então, né, o primeiro gol do time do Botafogo. Então, a equipe do time do Botafogo teve mais oportunidades, né? Principalmente aí tentando conseguir estar nos ataques, inclusive, tentando trabalhar com calma a posse de bola, né? E o Curitiba recuando, esperando o jogo, né? Principalmente naquilo que está nesse jogo, na equipe do time do Botafogo tentando procurar mais, né? Conseguindo estar mais atento no jogo, né? A equipe do Curitiba recuado, né, para tentar sair nos contra-ataques, né? E inclusive aqui aos 14 minutos, com o Vitor Sá arrancando em velocidade pelo lado esquerdo do ataque, mas escorregou e perde o domínio aos 14. A equipe do Curitiba teve aí a falta com o Marcelinho cobrando a falta na segunda trave, mas o Cuesta afastou aos 17. E aí a equipe do time do Botafogo e do Curitiba tentando um equilíbrio, né, das chances, né, que tendo aí, principalmente aí com o Marçal aos 20, que recebeu na intermediária do Curitiba, arriscou um chute forte, passou por cima, como exemplo, passou longe, que passa longe do gol, e aos 22 com o Marcelinho, né, o Marcelinho avança pela ponta esquerda, vai à linha de fundo, mas tem cruzamento bloqueado pelo jogador Sampaio. Aí aos 23, né, que a equipe do time do Botafogo tem um controle da posse de bola e tenta ditar o ritmo, né, do jogo diante do Coritiba, que joga muito fechado. As principais jogadas alvinegras saem pelo lado esquerdo com o Vitor Sá, e pelo Coritiba, por sua vez, marca forte, mas não abdica, né, de atacar. Não abdica de atacar, né, mas não abdica de atacar. Então, quando recupera a bola, acelera o jogo de transição, principalmente dos lances longos, né, dos cruzamentos longos em busca do Diogo Oliveira ou Robson para fazer as jogadas, né, de ataque. Então, as duas equipes tentando aí resolver, né, do jogo. Também aos 29, aos 9 minutos, aos 29 minutos de partida, o time do Coritiba tentando fazer, né, do jogo, tentando algumas formas para tentar virar o jogo, né? O Bruno Gomes arranca em direção ao campo do Botafogo, aproxima da área em chute forte, mas se aproxima da área, chutou forte o jogador Bruno Gomes, mas o PR defendeu com segurança aos 29 minutos. Então, a equipe do time do Coritiba tentando tentando entrar na partida de um jogo muito pegado, inclusive aos 30, né? O Robson tentou avançar em direção à área do Botafogo, caiu dividindo o Marçal, mas o juiz mandou seguir. E também aos 32 teve o gol do Curitiba, do gol da virada, mas o árbitro, né, teve aí na situação, o Bruno Gomes recuperou a bola no meio, passa pelo Marcelino, para o Marcelino na ponta, o jogador cruza para o meio e Robson completa para o gol aos 32, mas teve a marcação de impedimento e o VAR foi chamado, né, uma possível falta do Diogo Oliveira,
sobre o Tietchan no início da jogada, pela situação que, em tese, né, em tese que teve pela primeira intenção, pela primeira intenção que eu vejo, que era uma coisa que não foi falta, uma coisa que até pela primeira assim, pela visão, né, pela visão que não foi falta do lance do Diogo Oliveira, que a gente não sabe, né, que teve aí se o Tietchan valorizou uma coisa assim, mas teve essa situação, que a gente sabe como é que é isso, que teve a situação de interpretação, uma coisa simples e tal, mas principalmente o que aconteceu, diga-se passagem, né, dentro de uma forma que está acontecendo, porque já a arbitragem do Brasil não é fácil, não. Né? Que a gente já tinha falado do lance do jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, que teve falta dos dois lados, né? Inclusive do lance do Bruno Henrique, também do Gemerson, que também, né, em tese por isso, certo? Mas teve também do lance que foi invalidado, do lance que teve o gol do Curitiba, né? Principalmente. Aí teve aí o lance e o Botafogo fez o gol aos 35, com o lance do Sauer levantando a bola na área do Curitiba, e o Tiquinho cabeceou firme para ampliar a partida, né, aos 35 minutos. E a equipe do Botafogo voltou a se tranquilizar no jogo, né? Tava nervoso, né? Principalmente aí, né, o time do Botafogo, a torcida. 12º gol dele no campeonato, né? Na equipe do time do Curitiba reclamam bastante uma possível falta do lance do gol do Botafogo, mas o árbitro mandou seguir na partida, né? Também teve o Diogo Oliveira e Sampaio se desentenderam aos 37. E aí, meus amigos, aí teve aí do lance do Robson, né? Tentando conseguir responder à altura, né? Recebendo a bola no lado direito, na altura da intermediária, arriscou mais um chute de cobertura. Dessa vez, a bola foi para fora. A bola foi para fora. Tiro de meta para a equipe do time do Botafogo. Foi para fora. Dessa vez a bola foi pela linha de fundo, para fora, né? Para a equipe do time do Curitiba. Então, aos 50 minutos, o time do Botafogo se recuperou na partida, né? A equipe do time do Botafogo teve mais um gol no final do primeiro tempo, um lance espetacularmente falando, né? O Vitor Sá pedala em cima, né, para cima do Natanael, mete a bola entre as pernas no lateral, avança até a linha de fundo, cruza para o meio da área e o Gustavo Sauer bate de primeira, o goleiro Gabriel até encosta na bola, mas não impede o terceiro gol do Botafogo. O 7º gol dele na temporada e o terceiro gol do Botafogo para liquidar o jogo no primeiro tempo, 3-1. E até aos 49 minutos, o Marcelino fez uma boa jogada na esquerda, pela ponta esquerda, cruzou de trivela para a área do Botafogo, mas a bola passa por todos e não adiantou nessa situação. Então, final do primeiro tempo, o time do Botafogo, a equipe do Botafogo começou bem, teve a situação do time do Botafogo sentindo o gol no primeiro tempo, no gol de empate do Curitiba, teve o gol anulado de lá do Curitiba, teve o gol do Botafogo que tranquilizou novamente o Botafogo e teve para tranquilizar ainda mais o Botafogo, conseguindo fazer o terceiro. E a equipe do time do Curitiba teve a substituição, né? Entrou o Diogo Batista para a saída do jogador Natanael, da equipe do time do Curitiba. E aí, meus amigos, teve aí nesse jogo, né? Principalmente aí que aconteceu no segundo tempo, em que a equipe teve ainda a chance de gol, né? O Tiquinho Soares ainda no segundo tempo, no iníciozinho do segundo tempo, teve a chance de gol, né? Que foi a linha de fundo e cruzou. O de Prácido foi a linha de fundo, cruzou para o meio, o Tiquinho Soares chutou, mas a defesa desviou para escanteio. E no escanteio, o Sauer cobrou o escanteio fechado, o goleiro Gabriel tirou, né? As grandes oportunidades do Botafogo na partida, inclusive com o de Prácido, né? Com o Marçal pegando a sobra na área e chuta o rasteiro, a bola explode na defesa, sobra para o de Prácido, que mandou para fora aos dois. Então, e a equipe do time do Botafogo conseguiu marcar o 4 com o Tiquinho. Na pressão do time do Botafogo, né, o Vitor Sá recebeu de Eduardo na ponta, cruza para a área e o Tiquinho Soares, né, cabeceou com precisão no canto para fazer o 4º gol
na equipe do time do Botafogo, né? O 13º gol, 24º gol dele em 2023, então, né? Então, 24 gols tem o Tiquinho Soares no ano, né? E aí, a equipe do time do Curitiba fez mais substituições, mais 2 substituições, com o Garcês e Francésio para as entradas dos 2 jogadores, Garcês e Francésio, e para as saídas do Robson e do Bianchi, né? Matheus Bianchi, né? No jogo. Então, o time do Curitiba tentou algumas chances de gol, né? Tentou algumas chances para diminuir a vantagem, com o lance do Jamerson, que infiltrou para o Diogo Oliveira na área do Botafogo, mas o atacante não consegue o domínio, né? E aí, o time do Botafogo tentando sair jogando no seu campo, mas tem dificuldade por conta da pressão do time do Curitiba, né? E aí, né, tentando conseguir, nessa situação, teve ótimas oportunidades também, né? Com o Eduardo, que fez um ótimo passe para o Tiquinho na área do Curitiba, mas a bola foge do domínio do atacante, fica fácil, né, para o goleiro Gabriel, né? Aos 14 e aos 15, com o Marcelino levantando a bola na área do Botafogo, e o Diogo Oliveira cabeceou para o gol, mas a bola não ganha precisão e chega devagar para a defesa do goleiro Lucas Perry, né? E aí, a torcida do Botafogo gritando olé, troca de passos do Botafogo, né? Principalmente aí a equipe do Botafogo tentando conseguir trocar passes e conseguir chegar mais ao gol, né? E o time do Curitiba tentando fazer a sua parte, tentando resolver, buscar o resultado, né? O Marcelino arrancou em direção à área do Botafogo, sofre a falta, boa chance para o Curitiba, né? Teve a substituição também do Matias Segovia entrando no lugar do jogador Gustavo Sauer, né? O Matias Segovia entrou no lugar do Gustavo Sauer, e na cobrança de falta do Bruno Gomes, né, cobrou falta, mas, né, a bola vai longe do gol do Lucas Perry. E aí o Edu entrou no lugar do Diogo Oliveira, aquele que jogou no Cruzeiro, né? Jogou no Cruzeiro, inclusive, o Edu jogou um dia lá no Cruzeiro, lá, né? Que fez gol para a equipe do Cruzeiro, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ajudando a equipe do Cruzeiro a voltar à Série A do Campeonato Nacional. Pois bem, o Edu voltou para o futebol brasileiro, né? E também outra substituição, né? Saiu o Bruno Gomes para a entrada do Lucas Barbosa. E pelo Botafogo, Júlio Santos e Janderson entraram para as saídas do Vitor Sá e do Tiquinho Soares, né? O Botafogo tentando pressionar o Curitiba na saída de bola, tentando pressionar a saída de bola do Curitiba, né? E teve lances, né? Lance do Garcês aos 26 minutos, né? O Garcês recebeu o lançamento na marca do pênalti, cabeceou firme, mas tira muito do Lucas Perry e a bola vai para fora aos 26 minutos. E aos 28, com o Tietê, né? O Marçal levantou na área do Curitiba, a defesa cortou, o Tietê ficou com a sobra na entrada da área, bateu bonito no ângulo para a defesa do goleiro Gabriel, que fez uma ótima defesa no jogo, né? E aí teve de lances, né? Inclusive, né, o Marcelo Moreno, que é o destaque da partida, inclusive, destaque do Curitiba, melhor dizendo, inclusive, destaque do Curitiba, inclusive, no jogo, né? Porque o Marcelino parte para cima do Cuesta na ponta direita, mas é desarmado, né? Destaque do Curitiba do jogo, né? 31 minutos. E outro lance com ele, né? O Marcelino Moreno, né? O Lucas Barbosa faz um bom lançamento para o Marcelino na área do Botafogo, mas a cabeçada do meia sai sem força e o pé encaixa sem sustos, né? E aí teve um inacreditável, né? O Edu, né? Aos 35, com o Jamerson cruzando rasteiro na área do Botafogo, na área alvinegra, e o Edu se apresenta livre, cara a cara com o pé, tentando de carrinho, né? Para finalizar, mas o chute sai alto demais e vai para fora. Inacreditável, né? Inacreditável, né? O lance do time do Curitiba. Então, depois das mudanças, o Curitiba tentando incomodar o adversário, o Botafogo, mas o Botafogo tentando administrar o resultado, né? Então, o Lucas Fernandes e o Danilo Barbosa entraram para as saídas do Tietê e do Eduardo, né?
e tem aí a situação, o Botafogo conseguindo trocar mais os passes, né? A equipe do time do Coritiba se fecha, né, completamente para uma marcação sem ímpeto. A linha de passe do Botafogo marca sem ímpeto a linha de passe do time do Botafogo no final da partida, né? Troca de passes, né? Aos 45 minutos, o time do Coritiba tentando diminuir a vantagem, né? Com a tabela entre Moreno e Edu, mas o atacante errou na devolução, e aí a defesa do Botafogo recuperou essa bola. Na área do time do Botafogo, Marcelino, Moreno e o Edu tabelaram, né, na área do Botafogo, mas o Botafogo recuperou a jogada. Então, né, teve aí o time do Coritiba tentando uma posse de bola de pé em pé no ataque. O Lucas lança para a área, mas a defesa tira antes do Edu, conseguindo finalizar, né, aos 46 minutos. E aí o time do Coritiba, né, tentando de qualquer forma para diminuir, mas o Botafogo tentando administrar o resultado, né, também com a cobrança de escanteio a bola levantada na área do Coritiba, o Janderson cabeceou, né, o Almirante ficou com a sobra, mas fura na finalização, inclusive. Então, esse foi o último lance, final de partida, no estádio do Engenhão. O Botafogo conseguindo uma grande vitória, né? Vai encarar contra a equipe do Guarani com muita moral, né? Diga-se passagem, né? Porque o Botafogo está na frente das duas competições, né? Na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Então, tendo aí essa situação da equipe do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, vai encarar contra o Guarani do Paraguai nesta quarta-feira, às 7 da noite, com muita moral, né? E vai lotar de novo no estádio Newton Santos, inclusive. E também vai encarar contra o Cruzeiro na semana que vem, a partir das 18h30, no Independência, né? Jogo que vai acontecer em Belo Horizonte. O Botafogo conseguindo essa grande vitória para as pretensões do Campeonato Brasileiro, e também na Sul-Americana, que vai encarar contra o Guarani, repetindo a partir das 18h30, né? Ou melhor, às 7 da noite, horário de Brasília, inclusive. Então, tendo aí o time do Botafogo com os lances do jogo, né? O Gustavo Sauer, né? E principalmente aí que aconteceu, e que foi a principal aposta do Bruno Lage, né? Falando sobre esse jogador. Para esse jogo que não vinha, né? O jogador que não vinha recebendo muitas oportunidades, né? Ia para ser vendido, né? Ia ser vendido, né? O jogador, o Gustavo Sauer, inclusive, né? Foi escolhido e deixando de fora o Júnior Santos e Segovinha. O jogador fez valer a escolha, né? Teve aí o gol, né? A assistência para o Tiquinho, né? E para mim, principalmente aí, pessoal, principalmente para mim, obviamente é o craque da partida, o Gustavo Sauer, pela assistência e pelos gols, né? Pelos gols marcados que aconteceram. Então, o Gustavo Sauer, para mim, é o craque da partida, diga-se passagem, daquilo que aconteceu. Então, a equipe do time do Botafogo vai encarar contra o Guarani do Paraguai em casa, na Sul-Americana, e na semana que vem, no Independência, contra o Cruzeiro, no estádio lá de BH, 6h30, horário de Brasília. E no jogo, eu repito, contra o Guarani, às 7 da noite, pela Sul-Americana de quarta-feira. Certo? Gente, amigo, muito obrigado a todos vocês pela companhia. A torcida do Botafogo está feliz da vida com essa vitória do Botafogo, essa vitória alvinegra, liderando no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia nesse pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like e ativando o sininho de notificações, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho. E ainda acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esqueça, terças e quintas, às 18 horas, com o nosso Conversa de Torcedor Notícias, e ainda acompanhando sempre ao vivo, todos os sábados, a partir das 11 da manhã, o nosso Conversa de Torcedor na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelo site da RádioNSC.com, pela Rádio Net, né? Também pelo YouTube do Conversa de Torcedor e ainda pela nossa dial 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Beleza? Gente, amigo, muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.